A paz do Senhor, queridos irmãos, shalom, shalom, graça e paz a todos. Estamos começando mais uma semana especial, né? Semana especial de live Tianinha Oliveira e amigos na quarentena. E estamos muito felizes porque este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque em todo tempo o Senhor é bom e Ele é bom em todo tempo. Aleluia! Gente, estou tão feliz porque hoje estaremos aqui tratando de um assunto de tão grande relevância, né? De tanta relevância. Vamos falar sobre, né, que somos Neemias, preparando os muros de proteção infantil, né? Preparando os muros de proteção na infância. Cadê os Neemias? Vamos chegando para cá, os Neemias dessa geração, né? Ô, Glória! Elecira também já está chegando aqui. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos chegando para cá, Brasil. Vamos chegando para cá, planeta, para mais essa live especial que o Senhor tem nos concedido. Eu sou a Tianinha Oliveira e é um prazer ter você aqui no nosso Instagram. Posteriormente, ali também no nosso canal Tianinha Oliveira, lá no YouTube. Você que ainda não é inscrito, passe lá, se inscreva, porque tem muita coisa boa lá no canal para vocês. Muitas lives com mensagens que vai de encontro ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração lá no nosso canal Tianinha Oliveira, lá no YouTube. Gente, está conosco. Meu Deus, minha irmã querida Carla Reis! Que saudade de você, mana linda! Ai, meu Deus, eu tenho que aguentar a emoção. Que saudade de você por aqui. Seja bem-vinda, minha mana querida. Doutora Carla Reis conosco, também a Líbia, Fabiano, João Vitor, né, de Anápolis, Goiânia, Goiás. A Lana também aqui está conosco. A Elane Martins, minha linda. Meu Deus do céu, é muita honra, gente. Ô, glória! Sejam todos muito bem-vindos. Olha, nossa querida Elane Martins. Eu quero mandar um beijo especial para essa mulher de Deus, cheia de Jesus. Gente, que mulher cheia de Jesus! Eu encontrei, né, mais uma assim, né? Uau, cheia, recheada do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, minha linda. Aproveitar e mandar um beijo aqui também para o Josué e para o Joabe, meus amiguinhos queridos, né? Beijo aí da Tianinha Oliveira, né? Deus abençoe. Gente, nós estamos aqui, já vamos falar de um tema muito, muito relevante e tão oportuno para esse momento que estamos vivenciando. Somos os Neemias reconstruindo muros de proteção na infância. Você é um Neemias aí? Ô, Glória! O Senhor pode contar com você? Ô, Glória! Eu quero ler aqui já um trechinho da palavra do nosso Deus que se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, verso 3, Neemias 6, verso 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo tal que não poderei descer. Uau, gente, estou fazendo uma grande obra, de maneira tal que não poderei descer. Uau, aqui a gente já encontra, né, a história, né, do nosso querido Neemias, né, o copeiro do rei, e que se importou com o estado que estava Jerusalém. E o coração dele se entristeceu, mas ele tomou uma atitude, ele foi primeiro ao Senhor Deus, falar com o Senhor. Senhor, olha como está a cidade de Jerusalém, olha como se encontram os muros, Senhor, os portões, a cidade queimada. Senhor, eu quero fazer alguma coisa, me ajude, Senhor. E o Senhor toca ali no coração do rei, né, que envia cartas para Neemias ir até a Jerusalém, reconstruir os muros e ainda patrocina, né, gente, com material. Enfim, quando Deus está no negócio, quando nós chamamos Deus para agir no negócio, olha,
tudo se transforma. É tudo de uma maneira assim exponencial. Ei, você que é o Neemias dessa geração, da geração de crianças, né, que vai morar no céu. O Senhor é contigo. E hoje nós estaremos aqui recebendo. Ela já chegou agora, a tia Renatinha, diretamente de Goiânia, minha querida Renatinha. Ela né, que é psicopedagoga. E eu já quero chamar ela para cá, porque ela tem muita coisa. A gente vai ser para lá de especial. Seja bem-vinda, Angélica, irmão Lúcio também, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe a Márcia, também a Angélica, a Renatinha! A paz do Senhor! Tudo bem? Que saudade! Que bom ver você aqui. Um cheiro. Recebe o meu abraço apertado de toda a turminha do MVN Kids. Nesse momento está acompanhando a gente. E me desculpa aí pelo atraso. É uma equipe de produção aqui tentando se organizar para fazer também a transmissão para o programa do MVN Kids, que você já participou aqui com a gente, né? Que honra que foi te receber no nosso programa. Nossa, e que alegria, tia Ninha, estar aqui. Que alegria. Muito feliz por esse convite. Gente, eu tô explodindo aqui de alegria, gente. Receber Renatinha. Minha mana do coração. Ai, que saudade, gente. Ai, meu Deus. E uma honra te receber aqui, Renatinha. Uma honra, uma alegria. E, sobretudo, falar desse tema, né, que vai de encontro aos nossos corações, né? Somos os Neemias reconstruindo muros de proteção da infância. Uau, gente. Isso é fantástico. Quero aproveitar aqui e mandar aqui um abraço para toda a família da MVN Kids. MVN Kids, tem que falar certinho, senão eles puxam minha orelha. Pastor Fabiano Reis, o seu fã. Pastor Fabiano Reis, um abraço de estalar os ossos aí, meu amigo, para o senhor, para toda a sua família. Um beijo aí para os filhinhos da tia Renatinha, para o pastor, um abraço. E para toda a família aí em Goiânia, gente. Ô, família abençoada, gente, coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito feliz. Muito honrada por Deus por esse momento, gente, esse momento que o Senhor nos oportunizou. Estava na agenda de Deus, né? E olha que está se concretizando essa história. Estou muito feliz. Seja bem-vinda, minha amiga, minha querida, que eu amo e admiro, respeito seu trabalho e lindíssimo, lindíssimo, importantíssimo trabalho que você tem feito aí em Goiânia. Vai celestial. Por sua vida. Uau! Renatinha, meu amor, somos os Neemias. Eu estava até lendo aqui agora o trechinho. Estou fazendo uma grande obra de tal maneira que não posso descer, não posso parar. De que maneira nós podemos ser os Neemias dessa geração? A geração que o Senhor nos chamou para ser a diferença nesse mundo indiferente. E eu tô falando, né, tô falando de mim, tô falando de você, tô falando das crianças. Porque aquele que se faz como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Mas, enquanto líderes, como podemos nos portar como Neemias, reconstruindo muros de proteção em todos os sentidos da infância brasileira? Renatinha, seja bem-vinda, meu amor, o espaço é seu, a casa é sua. Ai, que alegria te receber. Amém! Glória a Deus por isso. E Deus tem falado tanto com esse tema, através desse tema em nossas vidas, que na última reunião pedagógica, nós tratamos desse assunto com a nossa equipe. E eu quero fazer uma leitura aqui. Gente, não, peraí que eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui, porque Deus prepara tudo, né? Olha só o que a equipe aqui preparou, tia. Uau! Opa, estamos aqui com um probleminha na conexão, mas já estamos voltando, né, gente? Em nome de Jesus. Ô, Glória.
dizendo aí a todos vocês que nós estamos hoje recebendo aqui a nossa querida tia Renatinha, diretamente de Goiânia, do Ministério Infantil ali em Goiânia, tem feito um trabalho lindíssimo também nas redes sociais, com as crianças ali em Goiânia. Caiu a conexão, mas a gente já está fazendo a conexão novamente. Nós estamos falando hoje sobre um tema de grande relevância, gente. Somos os Neemias dessa geração, reconstruindo os muros de proteção na infância. Você é o Neemias? Eu posso ouvir um glória aí? Vai dizendo aí, ó, glória, eu sou o Neemias. O Senhor pode contar com você, Neemias aí do outro lado? Porque eu sou o Neemias dessa geração. E é assim que eu quero me colocar diante da obra do Senhor. Estamos aqui aguardando já a querida Renatinha fazer a conexão novamente. E estamos aqui. Seja bem-vinda, irmã. Olha, Vivi, querida. Um beijo, Vivi, minha linda. Deus te abençoe. O irmão Anderson também está conosco. Olha, a missionária Raquel White, coordenadora da convenção ali na Sinju, Convenção Maranhão. Deus abençoe sua vida, minha linda. Deus abençoe. Vamos chegando, gente. Vamos chegando, Brasil. Vamos chegando, planeta. A Vitória também está conosco. A Líbia Fabiano também está conosco. A Angélica Soares está conosco. Estou aguardando já a Renatinha. Ô, meu Deus, vamos lá, Renatinha, vamos lá. Gente, lembrando vocês que lá no nosso canal, no YouTube, Tianinha Oliveira, tem muitas lives que vai de encontro aos líderes do Ministério Infantil, também para a Igreja do Senhor de um modo geral. Desde que começou a reclusão, estamos fazendo live diariamente, né? De 15 dias para cá, que passamos a fazer terça, quinta e sábado, mas tem mais de 100 vídeos lá para você estar degustando na palavra, estudo, uma palavra de orientação, de meditação, uma palavra de refrigério à sua vida, na sua caminhada cristã. Tem lá no canal Tianinha Oliveira no YouTube, passe lá, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações. Ela voltou, gente! Voltou, caiu aqui. Olha, Tianinha, eu preciso honrar essa equipe que trabalha com o Ministério Infantil aqui. Então, a equipe do Anderson, a Natiele, eles prepararam um cenário aqui para a live com um carinho muito grande. Eu não poderia deixar de expressar minha gratidão a esses meninos. Eles embarcam na onda da tia Renatinha, sabe? Eles embarcam na onda. E eu quero convidar vocês que estão com a gente aqui, os amigos da Tianinha, e que honram estar entre esse hall de amigos. Quero convidar vocês para fazer a leitura comigo no livro de Neemias. E é uma parte dessa história que impacta o meu coração. E eu quero ler com vocês aqui. Capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu acho que tudo que a gente precisa trabalhar aqui nessa tarde, esse versículo ele traz com muita força. Diante de tudo que a gente tem vivido, tantas notícias ruins, trágicas que a gente tem recebido. Então a gente olha para Neemias e olha como ele recebe uma notícia ruim. Eu recebi a notícia de como estava Jerusalém, os muros, o povo. Então eu chorei. Eu chorei. Ele fala que ele chorou. Ele orou para depois tomar alguma atitude. Mas ele tomou uma atitude. Então, é sobre esse chorar, orar, jejuar para agir que nós precisamos nos ministrar enquanto Neemias. E eu quero te convidar nessa tarde. Vamos fazer uma oração?
para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso líder como exemplo, Neemias. Vamos orar, Tianinha, comigo? Ó, Deus querido, Deus forte, Deus grandão, Deus poderoso, a Ti rendemos toda a nossa gratidão nesta tarde, pela vida da Tianinha, pelo propósito que o Senhor colocou no coração dela, por este momento maravilhoso de compartilharmos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, a Tua palavra. Papai, fala comigo, fala conosco, fala com Teu povo nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Olha, glória. Tianinha, eu separei alguns pontos aqui para a gente conversar sobre a vida de Neemias. Como eu estava te falando, o mês passado, na última reunião do MVN Kids, a reunião pedagógica, eu trabalhei Neemias com a nossa equipe. Eu falei com a nossa equipe sobre essa liderança e sobre esse cuidado de Neemias com o povo dele. De não parar, de estar envolvido em uma grande obra. Então, eu quero listar aqui algumas características de Neemias que me chamam muita atenção. Primeiro, esse fato dele se humilhar. Ele se humilhou diante da situação. Ele clamou ao Senhor diante do problema em que ele estava vivendo. E outro fato importante que eu gosto, né, nas características de Neemias é que ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda sem medo. Já conhece alguém que fica resmungando? Resmunga e você nunca sabe por que está resmungando. Mas você já falou com alguém? Você já contou o seu problema para alguém? Você já buscou ajuda? Ele buscou ajuda e buscou ajuda das pessoas certas. Nada mais, nada menos do que o rei. E ele usou a ajuda que o rei deu, porque ele entregou cada cartinha daquela, que foi o que vai. Opa, tá travando aqui, gente, a conexão, né? Estamos no Rio de Janeiro falando com Goiânia, recebendo aqui hoje tia Renatinha, ela que é líder do Ministério Infantil em Goiânia. Ah, eu voltou. Sim, sim, Renatinha. Tá caindo um pouquinho a net aqui, mas vai dar certo em nome de Jesus. Outro fato Amém. importante nas características de Neemias é que ele não deu atenção a quem estava zombando, criticando. E diante da obra, a tamanha obra que nós temos para fazer, se formos preocupar com quem critica, com quem não está envolvido no processo, a obra ela não é realizada. Outro fato, outra característica muito importante que eu gosto de listar sempre é que ele delegou. O trabalho em equipe, ele precisa ser dividido, ele precisa ser compartilhado. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém dá conta de tudo sozinho. E tem espaço para todos. Se cada um ocupar o seu espaço e trabalhar dentro do espaço que foi chamado, a obra ela é concluída. O muro ele é terminado. Uma outra característica que eu anotei foi ele pediu discernimento a Deus. Não agiu por si só. Não quis fazer sozinho, mas ele buscou em Deus o discernimento para realizar esta obra. E agora, a grande última característica que eu anotei de Neemias foi um fator importantíssimo. Ele deu toda a glória do trabalho realizado a Deus. Como é bom quando lemos e reforçamos que toda glória é para o nosso grande Deus. Então, a gente anotou aqui as características. Nós vamos chegar no muro, tá, gente? Vamos correr aqui para não... E se cair, Tioninha, a gente volta.
porque o Instagram dá só 40 minutos, tá bom? Então, eu quero trabalhar com vocês aqui. Para começar, é importante a gente lembrar que Jesus Cristo é a nossa rocha. Então, antes de qualquer construção, nós precisamos lembrar que uma construção perfeita, ela deve ser feita na rocha, que é Cristo. Então, nós queremos fazer congresso, ministério infantil crescer, tudo. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa rocha? Cristo. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-as ao homem prudente, que edificou sua casa onde? Na rocha. Então, se nós queremos reconstruir os muros de proteção da infância, nós precisamos começar com Cristo. E agora, eu quero citar aí algumas etapas que eu vejo como muito importante na construção desse muro. Porque quando a Bíblia fala, Tianinha, de muro, a Bíblia está falando de proteção espiritual. Sempre que a Bíblia nos traz muro, ela está nos lembrando de proteção espiritual. Agora, para essa proteção espiritual, como que nós vamos organizar esse muro? Eu organizei aqui esse raciocínio em 3 etapas. Eu vou pedir ajuda. Eu queria que alguém segurasse aqui para eu pedir ajuda aos universitários aqui. Eu até montei uma analogia aqui dessas etapas para a gente pensar junto aqui. O que é importante para a gente construir esse muro? Então, o primeiro ponto importantíssimo é o alicerce, o nosso alicerce. Lá tem outra câmera ali, então deixa eu procurar ela aqui. A nossa rocha, que é Cristo. Então, onde deve estar o nosso muro? Na rocha, que é Cristo. Depois eu vou trabalhar cada um dessas etapas. Depois da rocha, nós precisamos do alicerce. Quem é o alicerce desse muro? Qual é assim, a parte mais importante na proteção da infância? O alicerce é aonde a gente coloca a base, que deve ficar forte. A estrutura tem que estar bem, a massa tem que ser uma massa boa. Quem é o alicerce? Então, é a segunda etapa. O alicerce é a família. Então, olha só. A gente coloca Cristo na rocha, o alicerce, a família. E eu quero trabalhar com vocês depois alguns pontos que eu acho importantíssimo como mãe, como pastora de crianças, a respeito da família ser o alicerce fundamental para a construção do muro de proteção da infância. Depois do alicerce, o que é importante? O muro. Aí a gente começa a construir o muro. E quem constrói esse muro? A igreja. Aí entra a igreja. A igreja constrói o muro. Então, estamos firmados em Cristo, a nossa rocha. A família é a base, o alicerce, e a igreja constrói o muro. Aí eu vou trabalhar aqui com vocês as etapas da igreja e da família. Mas tem uma outra etapa que é importante, a pintura do muro. Eu coloquei aqui uma pintura pra gente fazer essa analogia. Bem por cima do muro, tá vendo? Como se fosse um tijolinho. Sabe quem é responsável por essa pintura? O Estado. Então, para construir a proteção da infância, o muro de proteção da infância, nós precisamos de Cristo, a nossa rocha, da família, da igreja e do Estado. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nesses tópicos? Obrigada. Acho que ele não filma ainda. Então, aqui no papel da família, Tianinha,
Eu trago como exemplo Joquebede, que ela cumpriu o seu papel de mãe, ela cuidou da infância, ela protegeu o seu filho, ela instruiu, ela fez cumprir o versículo no caminho, ela criou paredes, porque quando ele cresceu, ele olhou para os lados, mas ele não se desviou, ele encontrou o seu foco. Depois Lloyd, olha que exemplo! Ela cuidou, ela ensinou, ela tirou o tempo da sua vida de dedicação. E depois, um outro exemplo que eu gosto muito de usar, e toda palestra para paz eu trabalho, é Josué. Acho a determinação de Josué muito forte. Ele diz assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, mas a minha casa, eu sou sacerdote, eu sou líder, eu sou o pai da minha família e sou eu quem decido pela minha família. E isso fortalece a necessidade da família entender o seu papel de alicerce, de zelar pela proteção da infância. Hoje todo mundo tem tempo para tudo, né? Para tudo. E eu falo com propriedade. Eu trabalho em 2 lugares. Tenho o Ministério Infantil que o Senhor me confiou com 356 igrejas. Sou líder política partidária no meu estado. Então, é uma agenda de atividade muito puxada. Mas eu não abro mão na minha casa do culto doméstico. Pode chover canivete, mas o culto doméstico vai acontecer. Pode estar qualquer visita, mas o culto doméstico vai acontecer. E é assim que eu tenho sugerido para as famílias, a gente estruturar esse alicerce das nossas crianças. Então, nós precisamos ter uma rotina. Depois eu posso até compartilhar com você, Tiane, e você pode enviar aí para os nossos amigos que estão acompanhando a apresentação, o esboçozinho, e também o material que eu uso com os meus filhos. Então, a gente tem um plano de devocional. Então, nós fazemos a leitura da Bíblia todos os dias. E os pais precisam fortalecer esse alicerce assim, fazendo a leitura da Bíblia com seu filho todos os dias. Eu tenho uma amiga que ela brinca assim, que a gente precisa mais orar do que comer arroz e feijão. E eu concordo com ela. E eu brinco assim com os meus filhos, nós precisamos muito mais orar do que comer. E depois dessa leitura da Bíblia, e na leitura da Bíblia, ainda deixo como sugestão para as famílias, aproveita esse momento e organiza com seus filhos uma memorização do versículo lido no dia, como uma brincadeira. Fecha o olho, papai, e tenta fazer a leitura do versículo sem olhar na Bíblia. Brinca com o seu filho, faça com que o seu filho sinta prazer naquele momento de ler a Bíblia. Não pode ser assim, senta aqui, vamos ler a Bíblia porque a gente precisa ir para o céu. Não é assim. Tem que ter amor, tem que ter paixão, ele tem que gostar desse momento. E ele tem que acreditar que esse momento vai fazer a diferença na vida dele. E sabia que lá em casa os meninos cobram quando passa do horário? Uai, e aí, não vai ter culto hoje? Então, eles já sabem que tem que ter. A oração. Gente, como a oração é importante para a criança? Os meus filhos foram gerados na oração e estão crescendo na oração. E nós precisamos orar com os nossos filhos. Orar para, orar pelo e orar com. Então, ajoelha com ele, na cama dele, pergunta qual é o sonho dele, quais são os desejos dele. Então, fala, filho, hoje nós vamos orar pelos seus desejos. Gente, isso tem um valor tremendo para a criança. Pede para ele fazer uma listinha. Fala, olha, eu vou fazer uma campanha de oração pelos seus desejos. Pede para ele te contar uma tristeza, um problema, uma situação que deixou ele constrangido
ora junto com ele a favor disso. Essa semana, sabe o que me chamou a atenção? Morreu o ator que faz um filme, acho que é Pantera Negra, e eu não acompanho. E o meu filho, de 8 anos, ele ficou sentido. E ele falou assim, mãe, ele estava lutando contra um câncer. E mesmo assim ele estava trabalhando. Aí eu falei para ele, filho, por ele, não, a gente não precisa mais orar. Como você entende, ele já morreu. Mas nós podemos orar pela família dele, que nós não conhecemos. E se ele tiver filhinho, e os filhinhos estiverem tristes nesse momento, o Espírito Santo de Deus pode ir lá onde os filhos dele está e consolar. Se ele tiver esposa, mãe, irmãos. Então, a gente orou. E aí, assim, eu senti que ele se sentiu mais aliviado, né? Porque ele tava assim, nossa, ele tava sentindo a luta que ele teve contra o câncer. E uma outra situação que eu acho muito importante é o louvor. Vocês já viram como é fácil as crianças aprenderem músicas? Em especial agora com o TikTok, né? Com o TikTok agora todo mundo aprende tudo muito rápido. E nós precisamos fortalecer o louvor com a vida na vida das nossas crianças, na vida dos nossos filhos. Então, tá dentro do carro, não escuta rádio, não. Não vai ouvir notícias ruins, não. Coloca um louvor para os seus filhos. Louva junto com eles. Pergunta qual é o louvor que ele gosta. Dê atenção para o gosto dele. É esse o louvor que você gosta? Não, vamos louvar esse. Coloca o louvor que ele gosta. Cativa ele. Pergunta, faz uma brincadeira dentro do carro. Então hoje quem vai colocar música é só o fulano. Hoje é o dia do Geraldo, hoje é o dia do Valdir. Então eles já vão entrar no carro lembrando da brincadeira. E hoje, hein, mãe? Hoje é dia de quem? Então você está fortalecendo o alicerce do seu filho através de brincadeira, sem ficar cobrando, brigando, mas ele sentindo que você está conduzindo ele no caminho, fortalecendo o alicerce. Brincar. Eu perdi os meus pais, a minha mãe tem 14 anos e o meu pai tem 12 anos. E eu tenho, assim, a convicção de que nós superamos a perda dos nossos pais, porque os nossos pais fortaleceram o nosso alicerce muito bem. Foi de forma trágica e difícil, mas o meu pai, ele brincava tanto com a gente, tanto. E a brincadeira fortalece um vínculo tão lindo entre pai e filho. E na brincadeira você fortalece Cristo na vida do seu filho. Então, brinque com seu filho. Lembre-se que o alicerce de proteção está envolvido a brincadeira. Brincadeira não é qualquer coisa. Não é para ser levado de qualquer maneira. Brincadeira em família é algo muito sério e tem que fazer parte da nossa rotina. Tem que fazer parte do nosso devocional diário com os nossos filhos. Hoje a psicologia nos ajuda muito, né, em fortalecer a memória afetiva. E eu brinco muito assim, poxa, meu pai nem sabia o que era isso. Era analfabeto funcional, mas ele fez isso tão bem. Foi tão bem feito em nossas vidas. E corrigir. Os versículos estão todos aqui citados. Depois a Tianinha vai compartilhar com vocês. Tá bom? Não estou citando e lendo todos para a gente ganhar tempo. Mas tudo está fundamentado na palavra. O corrigir. Corrigir. O governo, lembra lá na nossa construção que a parte do governo é desse tamanhozinho, na proteção do nosso muro, na construção do nosso muro? O governo instituiu uma lei que é proibido dar uma palmadinha nos nossos filhos. Mas nós vivemos a lei de Cristo, que é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia, a palavra de Deus, ele nos diz que nós temos que corrigir os nossos filhos. E que pode ser corrigido com a vara, sim. E não perca tempo, corrija. Corrija o seu filho. Ensine o seu filho. Lá em casa, o cinto foi apresentado como grande peixe.
Eu contei a lição bíblica do grande peixe, expliquei a consequência da desobediência e que um grande peixe engoliu Jonas porque ele desobedeceu. Aqui em casa a gente não tem um grande peixe, mas a gente tem o cinto. E o cinto vai ser o nosso grande peixe. Ele vai ficar ali, atrás da porta. E se gerar desobediência, eu vou usar o grande peixe. Então, a gente foi trabalhando o cinto como um grande peixe. Chegou um dia que eles brincando lá, um coleguinha em casa e desobedeceu e falou, olha, aqui em casa tem um grande peixe atrás da porta, viu? Acredita? Eu já usei o grande peixe algumas vezes. Usei, orei, chorei junto, expliquei que estava doendo em mim também, mas que era necessário para que aquilo não voltasse a acontecer. Então, pode corrigir o seu filho. Por favor, corrija, delimite, faz parte da proteção do seu filho. Quando a gente fala em criar proteção para os nossos filhos, nós estamos lá naquele versículo mesmo, de ensinar no caminho, mas aí a gente tem que lembrar que o caminho tem que ser um buraco bem fundo, para que a criança, quando ela crescer, ela não encontrar outro caminho, só aquele que você ensinou. E aí aquele é o caminho do céu, mas tem que ter correção. Tem que ter correção. E depois, firmar a identidade. Firmar a identidade dos nossos filhos, lembrar quem ele é em Cristo, lembrar quem é o nosso Criador e todo dia reforçar, somos filhos de Deus, Ele nos criou, homens e mulheres, Ele te criou assim, bonito como você é, cabelo cacheado, negro, forte, loiro, dos olhos azuis, fortalecer quem Ele é em Cristo. Que o Senhor ama ele, porque ele tem um coração lindo, porque ele vai ser um grande servo de Deus, que o Senhor tem algo especial para a vida dele. Todos os dias, essa profecia na vida dos nossos filhos, ele ouvir você dizendo para ele, você é especial, eu orei e Deus me deu você como presente. Olha, isso é fortalecer a identidade do seu filho. Isso é criar proteção para o seu filho. E agora, hein? Vamos falar dos papéis da igreja. Encerramos a primeira parte aqui do papel dos pais, da família, o alicerce. Agora a gente começa no muro, o papel da igreja. E olha, a gente vai mexer um pouquinho com os nossos pastores. E quando a gente fala do papel da igreja, eu quero lembrar um pouquinho de Moisés. Moisés, que passou aquele momento do primeiro infanticídio na Bíblia e foi guardado e protegido por Deus e cumpriu o propósito de Deus. E Moisés, ele foi... eu quero usar uma palavrinha assim, ele foi implicado a querer deixar as crianças, ele recebeu uma proposta para deixar as crianças para trás. E sabe o que ele disse? Não, não. Ele não abriu mão de nenhuma. Ele não deixou nenhuma para trás. Será que nós estamos deixando alguma para trás? Depois eu trago o exemplo de Jeoseba. Olha que história linda. Ela protegeu, criou um muro de proteção. Ela escondeu. E é isso que nós precisamos fazer. Não deixar nenhum para trás. Esconder as nossas crianças da mão do inimigo. E agora a grande lição de Pedro. O que Jesus disse para Pedro? Pedro todo inquieto. Às vezes eu brinco com algumas amigas minhas, chamo elas de Pedro, que é inquietas, né? E mexe, e interroga, e cobra, e questiona. E aí ele questiona Jesus, e Jesus diz para ele, se você me ama, apacenta os meus cordeiros. A primeira coisa que Jesus lembrou.
Foi dos cordeiros, das crianças. Se foi a primeira que Jesus lembrou, por que que nós, a igreja, deixamos em terceiro, quarto, sexto lugar, último lugar? Primeiro tem a orquestra, o investimento é para a orquestra. Depois o investimento é para as mulheres. Depois o investimento... E aí vai fazendo investimento, as crianças ficam lá atrás. Mas não foi isso que Jesus disse não, viu, pastor? Quero te lembrar que Jesus disse para você pastorear as crianças primeiro. E aí eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho importante a gente lembrar. A igreja que protege, ela dá prioridade. E dar prioridade não é discurso de púlpito, não. Sabe aquele discurso de púlpito? Irmãos, porque as crianças são muito importantes, as crianças são o futuro da nossa nação, o futuro da igreja. Não. Isso não é prioridade de reino. Prioridade de reino, tô vendo algumas meninas de Goiânia aí, cheiro para vocês. Agora a gente vai falar com vocês, tá? Prioridade é você, querido pastor, reconhecer a criança como membro de Cristo, membro. Reconheça primeiramente as crianças da sua igreja como membro. Aí sim, você começou a construir um muro de proteção na vida das crianças da sua igreja. Depois, prepara uma equipe para pastorear as crianças. Ei, pastor, pastorear as crianças. Não é pegar um adolescente que está lá fora e fica mais fácil. Aí a gente traz esses jovens. Fica aí com as crianças enquanto a gente faz o culto. Não é isso. Pastorear não é pegar aquela irmã. Olha, irmã, eu sei que você tem já 3 filhos. Então, irmã, vamos aproveitar que você já tem 3. E aí você fica com as crianças lá. Não é assim. A gente prepara, ensina, capacita, dê instrumentos para que as crianças possam ser pastoreadas. Isso é levantar muro de proteção na vida das crianças da sua igreja. E como Neemias, nós aprendemos com ele porque ele dividiu o muro. Ninguém fez tudo ao mesmo tempo. Cada grupo fez uma etapa do muro. Por isso que nós temos um monte de igreja espalhada para cada um construir um pedacinho do muro, meu irmão. Aproveita o bairro onde você está, aproveita a cidade onde você está e levanta muro aí nesse lugar. Não perde tempo não, porque o diabo não perde. Vamos levantar muros firmes na vida das nossas crianças. Depois, instruir a família. As famílias, elas estão sendo formadas de forma um pouco desajustadas, apressadas e às vezes não conseguem desenvolver as capacidades necessárias para desenvolver a criança. Então é papel da igreja instruir a família, ensinar a família, treinar a família para criar o seu filho para o reino. Então, pastorzinho, cuide da família da sua igreja. Chama o papai e a mamãe, senta eles, lê o beabá da Bíblia para eles e ensina eles a criar os filhos no caminho do céu. Tem mais um pontinho aqui. Tianinha, pode me interromper, viu? Eu disparei. Tô com medo do tempo. Eu estou amando tudo, né? Pena que o relógio não espera a gente, né? Mas vamos lá, tô deixando você falar. Temos 15 minutos para o término. Ótimo, então eu vou correr. Um outro ponto que eu coloco a respeito do papel da família do papel da igreja, desculpa, é o investimento em infraestrutura adequada às faixas etárias. Pastor, como que a escola secular faz uma mega estrutura, tem brinquedoteca, tem sala, tem laboratório de informática, tem isso, tem aquilo, e aí vem para a igreja, e o que nós vamos oferecer para as nossas crianças aqui? Uma folha de chamex e lápis de cor? Não! A igreja ela precisa acompanhar e superar as ofertas que o mundo tem.
Porque, além de tudo aqui, nós falamos do Rei dos Reis. Nós apresentamos Jesus para as nossas crianças. Isso tem que ser feito com excelência. E para fazer com excelência, precisa de infraestrutura. Não dá para levantar um muro de qualquer jeito. Então, faz parte de levantar o muro de proteção, infraestrutura adequadas. Ah, tia, na minha igreja, ó, não tem jeito. Pastor, ora, coloca na presença de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai dar a melhor estrutura para a sua igreja. Mas ora com o coração. Com o coração, eu tenho certeza disso. Depois, realizar atividades com propósito. Tia Aninha já veio aqui no congresso do MVN Kids. Nós tivemos a honra de receber a palavra de Deus através da vida dela. E quando a gente fala de atividades com propósito, nós estamos falando de congresso, de EBF, de EBD, de culto infantil, mas tudo muito bem planejado. Tudo dentro de um propósito, porque não pode encher linguiça. Nós estamos falando de muro, de proteção. E muro de proteção é um muro espiritual. Então, quando o pouco tempo que essa criança está aqui na igreja, ela precisa ser ministrada. Ela precisa sair daqui alimentada, saciada. A gente brinca, mas não precisa brincar muito, não. Porque ela já brinca muito na casa dela, no parque, na praça, no shopping. Aproveita esse momento e ministra Jesus na vida dessas crianças. Irmã, tia, em nome de Jesus, a folha de chamex e o lápis de cor, ele foi repreendido no nosso ministério. Vamos utilizar materiais pedagógicos que instrua as nossas crianças no caminho, que tenha significado. A aprendizagem precisa ter significado. Não conta uma historinha de qualquer jeito e manda a criança desenhar no papel, não, minha irmã. Faz isso, não. Vamos fazer com propósito. E um outro ponto que eu acho muito importante dentro dos papéis da igreja é ter posicionamento em defesa política e social. Quando eu falo política e social, irmã, não é você vestir a camisa do seu candidato a vereador e sair pedindo voto, não. Tá? Pode fazer também, fica à vontade. Eu faço política, então independe. Mas nós, igreja, nós precisamos nos posicionar politicamente e socialmente em defesa do muro do muro da nossa criança. Como? Vou te explicar aqui agora no papel do Estado. Então, a igreja se posiciona lá, porque o Estado também tem papel na vida das nossas crianças, o que é ruim, não é muito bom, não. Mas qual é o papel do Estado na vida das crianças? É um papel de assistencialismo. E nós temos que entender isso. Nós, líderes de ministério infantil, professores, pastores de crianças, nós precisamos entender isso, não ficar catando informação de qualquer jeito na internet, gente. O que o Estado tem de responsabilidade na vida de uma criança? Saúde, segurança pública, educação. Mas a educação aqui é ensinar a língua portuguesa, matemática, história, geografia, ok? E saneamento básico. Essa é a obrigação do Estado. Essa é a obrigação do Estado. Mas o diabo, ele é astuto. E o diabo, ele não quer que esse muro cresça em volta das nossas crianças. E ele vai usar todas as estratégias, artimanhas, para derrubar esse muro. O que o diabo faz? Ele utiliza do Estado para criar leis, para interferir na criação da criança. Então, hoje, o governo ele quer ter direito, mais direito que o pai, na criação do filho. E quem tem que se posicionar? A igreja. A igreja, os líderes espirituais, os pastores,
As convenções precisam se posicionar, precisam se levantar em defesa. Eu não sei se vocês viram o pronunciamento do ministro do Supremo, Barroso, ainda essa semana. Depois eu vou compartilhar lá no meu Facebook, falando que ele entende que os pais não precisam interferir no que é ensinado na escola, que os pais não precisam interferir no que a escola ensina. De jeito nenhum, que a escola tem que ter total liberdade para ensinar o que ela quiser. Opa, peraí. Eu estou falando do meu filho, que eu estou criando para o reino. O que essa escola está ensinando? Eu vou interferir, sim. E é contra essas situações que nós, igreja, precisamos nos posicionar. Vocês entenderam? Não estou assim, fazendo nenhum movimento ativista para ninguém levantar bandeira e ir para o meio da rua, não. O que eu estou tentando te mostrar é que existem etapas na construção desse muro. E que não adianta eu, líder de ministério infantil, querer construir o muro sozinha. Eu preciso mobilizar todas essas etapas. Primeiro, eu preciso buscar a rocha, que é Cristo, para me fortalecer. Depois, eu preciso buscar o apoio da família, instruir a família, porque a família é o alicerce. Eu preciso mobilizar a minha igreja, porque é a igreja que constrói esse muro espiritual. E eu preciso entender o que o governo está criando para interferir na criação desse muro para as minhas crianças. Então, é importante a gente entender o que é a ideologia de gênero. Por que existe essa discussão? Por que nós debatemos contra isso? Por que a igreja não apoia? Essas questões, isso que é política, entendeu, gente? A política social, é isso que nós precisamos fazer. Entender o que eles estão querendo criar. Por quê? Como funciona? Na escola do meu filho, o livro de História da Família, quando eu peguei não na escola que eles estão hoje, que hoje eles estão na Adventista, foi numa escola pública. Livro de História, História da Família. Quem estava lá? Mamãe e mamãe e os filhinhos. Papai, papai e os filhinhos. Na História da Família, hein, tia Ninha? Agora, qual é a história de família que nós temos na Bíblia Sagrada? Quantas famílias nós apresentamos para os nossos filhos? Quando eu folheei, marquei a página, fui na escola e fiz a declaração. Essa aula eu não quero que o meu filho assista. Nessa aula aqui, a senhora vai dar um livrinho para ele ir para a biblioteca. Quando terminar a aula, nossa, o povo subiu lá em cima, essa fanática, essa louca. Aí, a gente volta lá na lição de Neemias. Podem criticar à vontade. Eu estou cumprindo o meu papel na construção do muro de proteção. Eu vou cumprir o meu papel como mãe e eu vou cumprir o meu papel como líder espiritual na vida das crianças que o Senhor confiou em mim aqui em Goiânia. Então, gente, a gente poderia passar aqui 2 horas falando sobre esse assunto. Eu tenho trabalhado muito esse assunto com a minha equipe, em especial agora em períodos de pandemia, como reconstruir, né, o nosso ministério, as nossas atividades diante de algo tão difícil. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas o estado de Goiás ainda está proibido a presença de crianças menores de 12 anos dentro da igreja. As escolas não vão retornar esse ano. Então, a gente está vivendo esse momento difícil. E aí mobilizando aí essas 356 igrejas para que o ministério infantil não pare, para que as crianças continuem sendo alcançadas, porque nenhuma pode ficar para trás. Nenhuma. Aleluia. Verdade. Verdade. Que coisa linda, gente. A hora de meu Deus do céu. Acho que a gente vai ter que marcar uma outra com a tia Renatinha. Não, gente, ó, eu corri aqui. Tia Renatinha, você tem que voltar, tia Renatinha, fazer a segunda parte, por favorzinho. Bom demais ouvir a tia Renatinha, né, gente? E eu tô só com 3 minutinhos aqui. 3 minutinhos para a gente terminar. Eu quero, assim, louvar a Deus pela vida da tia Renatinha, né, de toda a sua equipe que preparou
todo esse cenário lindo. Um abraço aí para toda a equipe da tia Renatinha. Esses meninos são de ouro, viu? Olha, parabéns, vocês são demais, né? Mas o líder, né? A equipe reflete exatamente meu Deus. a posição do líder. E a gente não vendo de fato quem é a Renatinha, a gente só pode ver o quê? Uma equipe comprometida realmente com a qualidade, a excelência e a responsabilidade, né, nas boas novas de Cristo com as crianças também. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família, a família que vai morar no céu, que defende realmente que a palavra nos ensina. Ô, Glória! Eu vou marcar com a Renatinha, depois a gente vai conversar, gente. Lembrando a todos que já estamos terminando, mas aqui eu quero agradecer a Renatinha, nossa querida amiga, professora, parceira de crianças, faz um trabalho lindo em Goiânia. Renatinha, as pessoas que estão te assistindo, como faz para poder te seguir nas redes sociais, fazer um contato para você estar lá no estado? Olha, porque nós temos gente aqui do Brasil e do exterior. Quero mandar um beijo para a Bispa Juniele, diretamente de Londres, nos assistindo aí. Os irmãos da Flórida também. Né? Gente, o Brasil inteiro está com a gente aqui. A cantora Elaine Martins está com a gente também nos assistindo. Doutora Elizabeth, beijo também no Cristo Internacional. Como faz para a gente se contactar, minha linda? Instagram, tia_Renatinha com 2A no final. Pode chamar lá no Instagram, que aí a gente compartilha todos os contatos. Mas o Instagram é mais rápido para todo mundo, né? Olha, gente, então passe lá, siga a Renatinha, que só tem coisa boa lá demais do céu para você e para o seu ministério também. Repetindo, tia Renatinha. _Renatinha, tia, _Renatinha, com 2 Azinhos no final. Olha, tia Aninha, tem uma galera linda de Goiás aí também acompanhando hoje. A tia do Ministério de Missões, o Ministério de Missões Kids. Tem a tia Alessandra, psicopedagoga. Tem uma advogada linda que também, que eu passei, acho que é a Gleice também. Ó, Luiz Henrique, meu colega de trabalho, que gracinha, seja bem-vindo aqui. A tia, intercessora amada. Então tem um povo lindo aí. Ô, Glória, muito obrigada a todos vocês. Lembrando, gente, realmente já está acabando, só tem 2 minutinhos aqui, menos de 2 minutos. E eu quero louvar a Deus por cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Quinta-feira, a gente vai estar retornando aqui no Instagram, recebendo a tia Lu Souza, diretamente de Santa Bárbara do Oeste, para falar de EBD infantil na pandemia. Opa, gente, vamos aprender. Importante demais, né? E você é o nosso convidado aqui no Instagram da Tia Aninha. E sábado estaremos lá no YouTube, no canal Tia Aninha Oliveira, recebendo a conferencista internacional missionária Lúcia Lima para falar do quando parar para recomeçar. Uau, gente, vai ser demais. Uma semana repleta de bênçãos para você. Renatinha, amém. Vamos orar para a gente terminar? Vamos orar, vamos sim. Deus lindo, Deus grandioso, Deus poderoso, a Ti agradecemos, Senhor, por essa tarde riquíssima na Tua presença. Pai Celestial, que a Tua bênção, que o Teu Espírito alcance cada um daqueles que aqui estão. Que a paz e a alegria, a proteção do Teu Espírito alcance as nossas crianças. Senhor, nos dê estratégia para levantar muros de proteção na vida das nossas crianças. Pai, abençoe a vida da tia Aninha, o seu ministério, a sua casa. Derrame sobre ela a tua graça, a tua bênção, a prosperidade dos céus. Pai, obrigada por este momento que o Senhor nos permite compartilhar, aprender e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Fica conosco, Papai Celestial. Somos dependentes de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Ô, Glória! Renatinha, minha linda, mais uma vez, gratidão me define. Muito obrigada pela honra da sua participação. Olha, eu estou bastante feliz
Beijo no seu coração, te amo Beijo. muito, viu? Amém, eu também. Beijo. Fica com Deus. Gente, estamos terminando, né? Estão os últimos segundos. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Obrigada a todos vocês do Brasil e exterior que esteve com a gente aqui nessa live especial Tianinha Oliveira e Amigos na Quarentena. Lembrando que, se o Senhor permitir, estaremos de volta quinta-feira às 17 horas aqui no Instagram, Tianinha Oliveira. Levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas, a alegria do Senhor é a nossa força. Agindo Deus, quem impedirá? Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Levanta essa cabeça, meu filho, você é vencedor. Beijo no coração de todo mundo. Renatinha, um beijo. Abraço Beijo, a todos. gente. Beijinho, kids, pra vocês. Deus abençoe. Um beijo. Deus abençoe. Gente, até quinta!